Minha insônia tem nome, endereço e lugar. Tem sorriso bonito, cabelo comprido e gosta de provocar. Minha insônia tem nome, endereço e lugar. Boa noite. Quem tem clientes tem saudades do patrão. Essa é uma frase polêmica de Alexander Mandic. Mandic era conhecido, pois faleceu agora semana passada, mas ele era conhecido como o pai da internet brasileira. Alguém que não teve grande oportunidade de estudo, mas sempre teve muita vontade, um espírito inovador e empreendedor que era único. Foi o criador das primeiras BBS aqui no Brasil, que foram as origens da internet. Dali nasceram os processos que partiram para a internet. E esse foi Alexander Mandic. Ele falava isso porque ele dizia que empreender dói, é pesado, é difícil, nunca é tão simples quanto o empreendedor faz parecer, mas é necessário. E a gente abre o programa de hoje, Arsenal e Comércio, com essa frase de Alexander Mandic, porque nós trazemos aqui alguém para a nossa sala de visitas que é um empreendedor nato, alguém que nasce na inovação, que vive da inovação e adora empreender. Hoje nós temos conosco o grande, o nosso amigo, tá? É mais do que um entrevistado hoje, né? Alain Velasque, que é conhecido nas sorveterias como Mateu. A gente acaba confundindo o nome do Alain às vezes, né? Muitas vezes nós mesmos, fala com o Mateu. Não é Mateu, Mateu é a sorveteria dele, ele é o Alain, né? Mas é alguém que já faz parte do dia a dia aí de todo mundo e é conhecido realmente por isso. Então, a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje, Alain. A gente já teve várias conversas fora do ar, em outros momentos, né? Tivemos juntos aí em projetos novos, inovadores, e a gente gostaria justamente, no programa de hoje, poder levar um pouco desse espírito de empreendedorismo, de inovação e de luta e garra nos momentos difíceis, porque isso aí vai ser o resultado da vitória de cada um. Tá? E aí você fica à vontade agora para o seu boa noite, as câmeras estão à sua disposição. Bom, boa noite a todos. De fato, eu considero essa relação como uma amizade, muito antes da gente ter qualquer tipo de parceria formal. Eu já era frequentador do SESC, das programações, e isso abrilhanta qualquer tipo de parceria, porque nós já éramos fãs da estrutura e da cultura promovida por esse local. E, receber esse convite num tempo como esse para falar de futuro, para mim é muito importante. É muito importante porque os empreendedores nesse momento, eles lidam com duas esferas de pensamento. Eles lidam com a esfera do presente e das constantes mudanças ao longo de um mesmo dia. Você tem mudanças nos decretos e mudanças econômicas. Mas eles também lidam com a esfera de como vai ser o amanhã. Como vai ser o futuro? Eu vou continuar? Eu vou alavancar? Eu tenho visto empresas crescendo, mas por que eles crescem e eu não? Ou por que eu cresço e outros não? Quais são os riscos envolvidos no futuro e um futuro incerto? Então, nós temos refletido e debatido internamente no nosso negócio a respeito disso. E poder compartilhar sobre isso, para mim vai ser muito importante, sobretudo porque quando a gente compartilha, no ato de compartilhar, a gente está tendo insights. Expressar verbalmente um conceito ou uma ideia coloca ele à luz para a gente mesmo poder avaliar e a gente vai tendo ideias na medida em que a gente fala. Novas isso, ideias mim, é isso em aí. Cima disso, né? A gente vai evoluindo. O conhecimento ele é reciclado ao mesmo tempo que a gente fala, né? Bacana. Essa conversa vai longe hoje. A gente tem aqui na música conosco essa noite o Thiago Maia, que é compositor, músico, cuiabano de origem. Chapecruz. Perfeito, Thiago, é com você então. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Thiago Maia, sou cantor, compositor, cuiabano, moro em Cuiabá há 30 anos, nunca saí daqui, estou na noite aí tem uns 15 anos já. E hoje a gente vai fazer um som legal para vocês aqui, hein? Vamos lá então, por favor.
São duas montanhas que eu quero subir pela noite inteira. Deixa o reggae fluir, curtir os meus sonhos, rolando lua. Se for mais um sonho, de vez em quando a gente erra, tanto eu quanto você, até bem mais do que se espera, muito bem mais do que se possa acontecer. Eu só me encontro em você. Voltamos com Arsenal e Comércio. Hoje, na nossa sala de visitas, a gente recebe Alain Velasque para falar um pouquinho de empreendedorismo, de inovação, mas com um sabor especial de sorvete. Alain é dono da gelateria Mateu Gelato Criativo, não é? E é interessante a gente começar um programa que vai falar de inovação e está ligado a um produto que existe já desde 2.500 anos antes de Cristo, né, Alain? É algo muito antigo e nem por isso deixa de ser inovador. Então, eu acho que isso é muito importante também a gente ter em mente, né? Independente do produto, do que se fala aqui, o que vale é o conceito. E aí, para a gente começar o papo gostoso da noite, conta um pouquinho, Alain, como é que foi essa sua mudança toda, né? Você vem da comunicação, você vem de uma outra área completamente diferente, mas você sempre fez questão de entender muito bem o que faz e aprender com os outros, né? Existe uma palavra que já caiu no desuso por ser muito mal utilizada em alguns contextos, que é o paradigma, né? A gente nasce com um paradigma cultural e contextual de que a gente precisa estudar, plantar uma árvore, se casar, ter filhos e se formar. E poucas vezes um jovem ou uma criança tem liberdade suficiente para se questionar o que ele quer da vida. Então a gente entra nesse ciclo de fazer aquilo que o paradigma determina, de fazer aquilo que se espera que seja feito, e a gente não se questiona se de fato a gente está preparado, por exemplo, para entrar numa faculdade. Eu não estou dizendo assim que entrar numa faculdade logo depois do ensino médio seja ruim, mas talvez que a escolha do curso, e eu conheço pessoas inúmeras que descobrem o curso que realmente gostariam de fazer aos 26, 27 anos, né? Depois que já terminaram o seu primeiro curso, já estão no mercado, voltam. E eu vejo também várias experiências de pessoas que primeiro vão para o mercado, entendem o que gostam, entendem do que são capazes, então decidem o curso. Então a gente lida em partes com essa questão do paradigma contextual, do que o contexto, do que a sociedade pede para a gente. E quando a gente chega na vida adulta e começa a adquirir algum tipo de frustração, falam para a gente que tem que fazer o que gosta. Você fala, pô, cara, que difícil. E as contas, quem vai pagar, né? Porque você só vai se dar bem numa área que você gosta. Mas aí você já casou, já teve filho, já assumiu um aluguel. Você já não tem mais você já não pode mais se dar o luxo de fazer o que gosta. E quando às vezes as pessoas tentam fazer o que gosta depois de já terem iniciado uma carreira, elas são tidas como, mas você é louco, vai largar um emprego, uma carreira no serviço público, né? Você estudou tantos anos para ser advogado, mas é porque nós não tivemos tempo de questionar se era isso mesmo, né? Talvez se a gente tivesse tido uma orientação daquelas orientações curriculares de um psicólogo, eu não sei, mas o fato é que eu concordo com o lema de que a gente precisa fazer o que gosta acima de tudo. Então eu entrei no marketing assim, eu precisava optar por um curso, eu não me via fazendo algumas coisas, mas eu me via em algo relacionado a jornalismo, a comunicação, e eu caí na publicidade e propaganda. No meio do curso tinha a possibilidade de transferir para relações públicas, eu fiz porque eu estava nessa busca. Quero fazer o que eu gosto, quero fazer o que eu gosto. Mas sempre com, né, arestas ali, será que é isso? Ou com dúvidas, né? Áreas escuras.
E eu fiz o curso, fiz relações públicas, fui para o mercado de trabalho, trabalhei com pesquisa de mercado, com agente de publicidade, depois com eventos corporativos numa entidade de classe. E aí um dia a ficha caiu. Já com família constituída e desenvolvendo uma carreira, cartão de visitas com o meu nome, networking, né? Pessoas que já te conhecem por aquilo. Porque se eu falar do Risato hoje, todo mundo associa Risato ao Sesc, ao gestor que você é. E aí, como abandonar tudo isso, né, Risato? Então, eu tive, graças a Deus, a coragem de olhar para tudo que eu fazia e falar, cara, eu não me vejo fazendo isso o resto da vida. E isso é muito desolador. Sim. Porque depois de uma certa idade, eu tenho só 33 anos, mas depois dos 25, 27... parece que algumas coisas se tornam um ciclo vicioso. Tem o ano novo e é super legal o ano novo. E aí você fala, vou emagrecer, eu vou crescer esse ano, eu vou começar a vender marketing multinível, vou ficar milionário, comprar uma lancha e fazer YouTube, eu vou ficar rico. E aí o ano novo do ano que vem você faz as mesmas promessas. Você fala, cara, 27, 28, 29, 30 e nada de novo está acontecendo. E se eu não me vejo fazendo isso que eu faço hoje, daqui 10 anos, e nada de novo vai acontecer, significa que quando eu tiver 40 anos, esse mesmo questionamento vai estar aqui no meu coração, cara. Então, você precisa tomar uma decisão. Ou de se agarrar àquilo que você faz e aprender a amar, ou falar, não, ainda dá tempo. E sempre dá tempo. Com 70 anos, você pode criar uma franquia de frangos fritos como um americano criou, né? Sim. E eu decidi abrir mão de uma carreira que estava indo super bem, mas que era muito exaustiva do ponto de vista emocional, psicológico, porque exigia muito de pensar, estar presente, reunião e etc. E falei, cara, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de sorvete. E para corroborar com isso, eu consegui tirar uma viagem, tirar umas férias pequenas e fui para a praia. E chegando lá, eu não jogo bola, mas eu sempre tive inveja desse pessoal que joga bola, né? Porque eu não tinha nem a bola e não sabia jogar. Não tinha a menor habilidade, né? Eu não era ninguém, porque na infância, ou você tem a bola, e aí você fala pros caras, a bola é minha, vocês têm que botar no time. Ou você tem que jogar muito. Eu era sempre o último ou penúltimo a ser escolhido, né? Aí eu vi os caras jogando bola na praia e tive uma inveja santa, assim, né? Falei, pô, cara, quando eu tiver uns 45 como esses caras aí, eu vou estar aqui, jogando bola. E fui numa sorveteria tomar um sorvete naquela praia, maravilhosa, uma experiência super legal. A imagem que eu tinha de sorveteria era assim, é preconceito, eu sei, mas era um tiozão, sabe? De bandana na cabeça, bordada, com um avental branco, dando balinha pra criança no caixa, e você pega o seu sorvete no quilo, pesa com ele é super caricato, ele é super divertido, mas ele é um tiozão já, assim, né? Não muito atlético, é o que a gente tem, é um preconceito que a gente forma, né? Falei, bom, se for pra ser sorveteiro assim, eu não quero. Pô, tô lá nessa sorveteria maravilhosa, que não tinha nada daquilo que eu tinha como referência. Entra quem? Um daqueles caras que estava jogando bola, numa tarde de semana, e ele é o dono da sorveteria. Eu falei, esse cara é o cara que eu quero ser. E voltei com aquilo na cabeça, e você com um sonho ou com um acontecimento desse tipo, você tem 3 reações possíveis. Uma delas é deixar ela ir sendo digerida e uma hora você esquece. Uhum. Passa os anos, você fala, nossa, lembra quando eu quis ser sorveteiro? Vai virar só uma história no futuro. É igual um romance de verão. Você se apaixona e tal, e aí um ano depois você fala, nossa, nem acredito que eu me apaixonei tanto assim, quanta besteira eu fiz, né? Como pode ser que se você tivesse levado a fundo, você ia se casar, ter filhos, e enfim. Reação 1 era deixar o sonho morrer. Reação 2 era reagir imediatamente, abandonar tudo. E reação 3 foi a que eu fiz. Falei, bom, é de fato o que eu quero, eu vou planejar um pouco essa mudança de carreira e vou fazer. E durante alguns meses eu namorei, fiz cursos, fiz um cálculo de quanto seria o meu acerto se eu saísse, conversei com a esposa, coloquei na balança algumas coisas e falei, não, vou encarar, vou fazer sorvete, vou estudar para isso e quero ser um bom sorveteiro, mas é engraçado como que o sucesso, ele é como uma coxa de retalhos, né? A gente vai pegando fragmentos da nossa vida que constroem o nosso sucesso, que ajudam a gente a alcançar o que a gente deseja, né? Porque se eu não tivesse passado por aqueles anos, ora na pesquisa, agência e eventos,
eu teria errado muito, provavelmente não estaria aqui agora. Porque foram aqueles conhecimentos, aqueles fragmentos isolados que hoje se unem e formam um grande quebra-cabeça. Por exemplo, eu já comecei a empreender planejando o futuro, porque eu já sabia que tinha que planejar. Sim. Alguém me ensinou. Eu já sabia, por exemplo, que tinha que ter uma marca que pudesse ser vendida para o mundo. E olha que a visão na época era ter uma loja em Cuiabá. Mas eu já pensava numa marca que pudesse ser exportada. E que ela tinha que ser passível de registro no INPI. Então eu ia lá e corria atrás de uma marca que pudesse... Tudo isso eu adquiri com conhecimento da agência, do planejamento lá do Dr. Heber Capistrano, que foi meu primeiro chefe. As relações que eu tive com o último emprego antes da Mateu foram importantíssimas, né? Então, e aí eu mudei de carreira, mas eu mudei já com um arcabouço de experiências e networking e relações que me ajudaram muito a fazer o que eu faço hoje. E foi dolorido, não é? Foi. A gente que já conhece a parte dessa história, a gente sabe que houve algumas situações em que você botava a mão na cabeça e dizia, se eu soubesse tudo isso, eu não tinha feito. Não é? Foi. É aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, porque se eu soubesse, eu de fato não teria abandonado. Quando a gente está no olho do furacão mesmo, literalmente, dentro de um furacão ou de um vendaval, a gente não consegue enxergar acima das nuvens, né? Há 4 dias atrás, Cuiabá estava nublada, 10 dias atrás, um tempo atrás, e você acha que aquilo vai mudar. O sol está lá em cima, pô. A verdade é essa. Você pega o avião, o sol está lá em cima. Então, quando a gente está numa situação nebulosa como a que eu passei nos primeiros 14 meses, você fala, eu não vou sair dessa nunca. Parece que eu estou patinando. Eu comecei a empreender com R$70 mil, achei que fosse ser suficiente para comprar o planeta inteiro, e mal deu para eu sobreviver uns meses, pagar os cursos, que são muito caros, e dar entrada nos equipamentos. E você muito motivado por um sonho, por um lado você arrisca, e isso é bom, né? Arriscar faz parte da roupa que o empreendedor veste, o risco está ali, né? É um botão, é alguma parte dessa roupa que a gente veste. Tipo, vou arriscar, mas o sonho ele te cega um pouco, sabe? Chegam para você e falam que se você vender um produto natural desses marketing multinível aí, você vai ficar rico, você fica cego, você fala, eu vou ficar rico, e aí você começa a fazer compromisso financeiro, você vai comprar uma casa, você não olha o documento, você não quer fazer nenhuma diligência a respeito daquilo, né? Você não tem interesse em ver se é verdade, você só quer saber do seu sonho ser realizado. Você quer o resultado final só e quer acabou. Comprar a casa e poder jogar na cara da família que você comprou, o carro. E você, por exemplo, bota na cabeça que você tem que comprar um carro novo, você não olha para a parcela. Você não calcula que o carro vai depreciar X% e que ele vai dobrar o valor no final do financiamento. E que, por fim, você andar de Uber é mais barato. Mas a gente não tem esses cálculos, porque entra emoção. E comigo não foi diferente, sabe? Entrou emoção, eu fui dando entrada em equipamentos, contando que no dia seguinte eu ia ficar rico. E esse é um dos erros mais importantes que um empreendedor comete, que é o de ficar rico. Eu vou empreender para ficar rico. Cara, é muito difícil. Não é isso, não é? A gente empreende porque gosta do que faz. Além de não ser a essência empreendedora, não é a motivação que vai te levar além. Porque de duas uma, ou você não vai ficar rico e vai se frustrar, ou você vai ficar rico e vai se frustrar. Porque não é isso que vai te resolver. Que você busca, né? E aí eu entrei em dívida, cara, e eu tinha 70 mil, acabou, quando eu vi eu tinha uma dívida de 300, com um faturamento de 8 mil, e parcelas mensais na casa dos 28 a 30. Pô, como que paga isso? A Maísa, que é minha esposa, minha sócia na época, ela dava aula e ganhava metade do nosso faturamento, então se juntasse tudo dava 12. Como que paga? É impagável. É impagável uma dívida dessa. E aí você passa por todo tipo de sentimento, cara. Eu já fui fazer entrega, eu me lembro de ir fazer entrega e orar no caminho, falar assim, cara, com um carro emprestado. Eu emprestei um carro do meu padrasto durante uma temporada, e orando e falar assim, Deus, tomara que esse cara pague no dinheiro. Porque se ele pagar no cartão, eu não tenho dinheiro para voltar, não tinha como abastecer o carro.
E aí, às vezes, não pagava, ia na banguela, já ia na mão da direita, para se precisar parar, deixava ali o carro. Já aconteceu de deixar o carro na estrada. Ixi, eu tenho várias histórias relativas a isso. Alan, a gente vai dar uma pequena pausa aqui e volta, tá? Porque essa história está começando a ficar triste, mas ela vai ficar muito alegre, ela é muito bonita e é um resultado de um sonho que deu certo, né? A gente volta a conversar sobre isso no próximo bloco. Por enquanto, a gente fica com a música de Thiago Maia. Saudade de ver você negar à toa por aí até amanhecer, até morrer de rir. Saudade de você negar. Não vou sofrer se você resolver não voltar. E te digo mais, onde você tá você pode ficar. Não vou sofrer se você resolver não voltar. E te digo mais, onde você tá você pode ficar. Arsenal e Comércio de volta para todos nós. Como já é tradição, agora a gente conversa com o artista que nos abrilhanta a noite. Hoje é Thiago Maia, cantor, compositor, cuiabano e, como você mesmo diz, alguém com alma de músico e de cantor, né? A vida inteira só, desde cedo. A galera já falava para mim, nossa, porque eu falo muito alto, família de italiano. É aquela história, né? A gente brinca muito com isso, né? Festa de italiano, a gente não sabe se estão brigando, o que está acontecendo, mas no final todo mundo está abraçado, sai todo mundo bem. Não precisa ser festa, os italianos se cumprimentando. Já é uma confusão. Thiago, como é que é fazer música aqui em Cuiabá? Porque você é cuiabano de origem, chegou até a sair daqui e tudo, né? Mas voltou e faz a música em Cuiabá. E faz bem, participou até do FanFest na época da Copa. Sim. E tudo mais. E tem alguns projetos bem interessantes, né, que é a Rua do Rasqueado e Sim. tudo mais. Como é tudo isso aí para o artista? Cara, então, para o artista é um processo assim que não é tão simples, porque você precisa conciliar a sua vida pessoal com a sua arte. E geralmente o artista, ele é artista o tempo todo, ele não desliga. E às vezes, sei lá, no seu relacionamento, às vezes o seu parceiro não entende isso. Às vezes entende, mas isso é o menor dos problemas. Aí tem a questão, né, financeira. Você precisa aprender a conciliar. Eu, como sou cantor, sou músico de apoio, sou compositor, eu estou envolvido em bastante coisa sempre. Então, para mim, fica mais tranquilo esse trâmite, né, musical. Mas aqui em Cuiabá, eu vou falar para você, não é fácil de fazer música, porque a carreira do músico já no Brasil ela já é meio ingrata, né? Não é fácil. Aí a gente tem um nicho pequeno com muitos artistas talentosos, né? Não, isso é verdade, né? A gente aqui no SESC tem feito um trabalho forte com artistas, principalmente com a nova geração. Sim. E tem observado isso, tá? Tem muito talento aqui. Tá? O Mato Grosso é um celeiro de bons talentos Sim. na área musical, principalmente, e em toda a área artística e cultural, né? Sempre foi, né? A gente tem grandes nomes aí, igual o Arruda, né? Da parte Sim. da audiovisual, que é inesquecível. Faz tanto tempo já que ele se foi, a galera ainda tem ele como referência até hoje. Na música, a gente tem os imortais aí, no Mestre Bolinha, Pescuma. Trabalhei muito com Pescuma, com Bolinha. Essa galera do regional, eu trabalhei com todos, tive projeto com todos. Tenho ainda até hoje alguns laços com alguns, não dá para trabalhar com todo mundo, porque eu meio que optei por deixar de lado um pouco meus amigos para seguir a minha carreira. Claro. Né? Porque eu, além de tudo, eu gosto muito de só tocar com meus amigos. Só que eu preciso tocar e cantar também, né? Senão também não paga a conta, né? Mas ó, eu fiquei assim, impressionado. Essa pandemia, por um lado, ela foi horrível, mas pro lado artístico, ela qual é a palavra? Ela mostrou muito talento que estava escondido.
Muita gente que apareceu depois de um edital que teve aí do estado, do município, tanto artista bom que a gente não tem conhecimento. E a galera conseguiu vir a público, conseguiu botar a cara. Esse período de reclusão permitiu que muita gente criasse novos projetos. Sim, né? mas é um momento de reflexão, também. querendo ou não. Né? Você precisa repensar a sua vida, repensar a sua estratégia, né? Porque não foi fácil, não, principalmente para o artista. Né? Artista como eu, assim, que vivo da noite. Ele vive do contato com o público. Exatamente. E perdeu essa possibilidade. Mas aí ele teve que se reinventar, criar novos projetos, sim, né, que foi o que a gente viu realmente. Outros meios, né? Porque o streaming, que era uma coisa assim que os artistas aqui de Cuiabá quase não fazia, virou o carro-chefe. Virou o carro-chefe. Perfeito. É isso aí. Esse é Thiago Maia. A gente continua com a música dele, enquanto a gente vai para o outro lado da sala com o papo que já estávamos tendo lá com o Alan. Vamos lá. Talvez eu traga em mim mais perguntas que respostas. Talvez eu seja assim, pouca gente à minha volta. De vez em quando a gente erra, tanto eu quanto você. A gente vai continuar agora a conversa com o Alan. Ele contava no bloco anterior a dificuldade que é do empreendedor conseguir levar adiante o seu sonho. Enquanto você sonha, tudo é muito bonito. A hora que você parte para o dia a dia da execução disso aí, é que começam a aparecer as grandes dificuldades. Mas a gente parou num momento até triste, só que agora você continua essa história contando do sucesso real, né, do seu empreendedorismo, do seu momento de empreendedor, do seu projeto todo, de como foram feitos os ajustes. E você tem projetos hoje para sair do país, né? Exatamente. Empreender tem esse aspecto solitário, às vezes, e triste, que é de fundamental importância. Porque você olha para cantores, a gente acabou de ouvir a entrevista aí de vocês, e você percebe que existem cantores que eles existem para sempre, cara. Os caras duram a vida inteira e tem fenômenos que surgem, daqui a pouco somem, né? Você não sabe nem como surgiu, nem para onde foi, o que aconteceu. Tem até programa de TV sobre isso. O que aconteceu com tais artistas, né? E a maioria desses cantores ou desses artistas que duram a vida inteira são caras que já passaram por experiências das mais diversas, assim, sabe? Tocaram em bar sem violão. Tocaram em bar com violão emprestado, com som ruim, a troco da comida, a troco de um cachê barato, e foram ganhando experiência, foram ganhando a casca grossa do jacaré, que a gente chama, né? Casca de jacaré, né? Pele de jacaré. E esses primeiros 14 meses empreendendo foi isso, Sato. Foram, assim como ter ido para o mercado de trabalho antes, aprendido a me relacionar, conhecer pessoas e a me portar, foi importante. Para definir melhor o pensamento e a visão empreendedora, ter sofrido também é importante. Sofrer é um aspecto fundamental. Ele não é positivo, né? Ele não é gostoso, mas ele é fundamental, porque cria um lastro que gera valor para o seu negócio. Porque tem uma frase que é um orçamento, sim, é um meme desses da internet, você já deve ter visto. Já viu que o cara manda assim, apertar um parafuso, R$1.000. Aí a pessoa fala, pô, apertar um parafuso, R$1.000. Ele fala, bom, apertar o parafuso é R$1. R$999 eu cobro por saber qual parafuso apertar, para não apertar o errado. E a gente na carreira profissional, em qualquer área tem disso. Um médico tem isso, um dentista tem isso, um gestor tem isso. É saber o que fazer na hora que tem que ser feita, como tem que ser feito. Porque até uma reunião, você pode transformar ela num caos, como você pode transformar ela numa reunião de conciliação, uma reunião sobre assertividade, sobre objetividade, sobre foco em resultados. Você pode mudar o foco e o espírito de um time inteiro com 30 minutos de conversa. E saber fazer isso não é fácil. Saber fazer isso, você sabe, não é fácil. Você entra num time, assim, numa reunião, às vezes está todo mundo desanimado, até com a pandemia. Pô, todo mundo desanimado, cara.
E você tem que ter tato e saber certinho qual parafuso apertar ali. Esse saber qual parafuso apertar, que é a expressão da sabedoria, ou seja, o resultado de uma mente sábia, é construído e forjado na dificuldade, cara. Com de certeza. verdade, cara. Eu, assim, tenho inúmeras histórias, mas uma delas, eu cheguei depois de 2 dias de viagem e o sorvete estava derretido. Falei, pô, cara. E aí eu comecei a fazer perguntas. E por não ter dinheiro, eu que consertava as coisas elétricas e no máximo contratava um eletricista, mas ficava ali junto dele, porque eu falei, tem que aprender. Eu não vou ter dinheiro para chamar esse cara de novo, né? E aí passou o tempo, cara, graças a Deus as coisas melhoraram. E aí eu chego um dia, pô, o sorvete está derretido. E aí eu dei uma de eletricista, né? Meu lastro ali, pô, fiz várias perguntas e falaram, não, porque daí explodiu um transformador na rua. Eu falei, então liga a máquina. Eles ligaram, a máquina estava girando ao contrário. Eu falei, pô, tá com polo invertido. O que é polo? Não sei. Mas que está invertido, Mas que tá invertido, tá girando ao porque eu contrário. sei, o cara me ensinou que não dá para deixar o polo invertido. E de fato, abri ali o interruptor, mudei o fio de tomada e o polo voltou ao normal, porque mudaram na hora de trocar o transformador da rua. E o sorvete voltou a ficar bom. Pô, isso é lastro. Isso é resultado de uma caminhada que sofreu. Você não aprende isso num curso de sorvete, você não aprende isso numa faculdade. Você aprende isso se ferrando, pedindo ajuda, não tendo como pagar o cara, e o cara às vezes virou meu amigo, esse cara, até hoje faz serviço pra gente. E aí é isso. Então, os primeiros 14 meses foram, de fato, muito difíceis, até que depois de clientes pedirem, da gente se sentir mais seguro, surgiu um ponto, na 24 de outubro, vale ressaltar que eu sempre quis abrir a primeira loja naquela rua. Na verdade, eu a princípio queria ter uma única loja. Eu quero abrir na 24 por causa da sua historicidade. Eu não sei dizer aqui, mas eu acho que nasceram, sei lá, 3 ou 4 governadores naquela rua, né? O último deles foi o Pedro Tax. Ele nasceu e foi criado ali. Um presidente, a gente tem um presidente Sim. naquela rua, né? Uma rua muito emblemática. E como eu via Matteo, um nome italiano, vendendo um produto de origem técnica italiana, eu tinha muito medo, de verdade, do cuiabano não assimilar e não aceitar, como já aconteceu com negócios em Cuiabá, que vieram com uma roupagem toda, somos de São Paulo, somos americanos e vocês nos engulam. E o cuiabano tem a sua particularidade, né? Ele conhece a sua cultura, a sua origem, e ele sabe valorizar isso. Você aí, chega né? aqui, você é um forasteiro, não é nem pé rachado, nem... Você fala assim, vai ter mas que aprender. o meu negócio tem que ter ar-condicionado. Concordo, mas se você não tiver lugar para o cara ficar na calçada vendo a galera passar, o seu negócio não decola. Não vai. Vai entender, né? É a cultura Os local. bares Você da tem cidade que aprender a ter trabalhar calçada. com isso. Claro. Mas não é calor? É calor pra caramba. Mas você não reclama? Reclama. Mas eu tenho o direito de reclamar, você não. Né? Cuiabano tem disso. Eu falava, pô, como que a gente vai quebrar esse gelo com a cidade? A primeira coisa é a escolha do local do ponto de venda. Surgiu o ponto na 24, em 2017, no mês de abril, a gente abriu a primeira loja, existe até hoje, está lá na vilinha. Pô, foi um sucesso, cara. O Cuiabano, ele entendeu essas duas coisas. Ele entendeu a dimensão técnica e gourmet do processo, que, pô, é um produto diferenciado, mas ele entendeu também, são daqui. E quando ele entendeu, ele fez essa conexão, pô, uma empresa fazendo um produto de qualidade daqui, outra característica muito legal do Cuiabano, ele abraçou a gente, sabe? Ele abraçou a gente, inclusive vários dos nossos programas, como o Sorvete Social, Depois das 10, são uma resposta de gratidão a esse cliente cuiabano que nos abraçou. E de lá para cá, de 2017 até agora, a gente tem 6 lojas em 3 estados diferentes, e não fosse a pandemia, em abril de 2020, nós teríamos já ido para a Flórida abrir uma operação lá. Gente, olha aí, ó, tá? Isso é algo que a gente ressalta sempre, junto com os nossos entrevistados, a importância de reconhecer e de devolver para a nossa cidade, para a nossa Cuiabá e para o Mato Grosso, tudo aquilo que a gente recebe de carinho deste povo tão caloroso, que recebe todo mundo muito bem, que tem qualidade sim, que sabe escolher, mas que agrada e atende todo mundo. E o mais importante, o sucesso de todos esses convidados que a gente tem trazido aqui no programa se deve realmente a isso também, que é como o
desculpe, o Alan, né? Eu falei que a gente confunde os nomes, mas é como o Alan está colocando, tá? Ele faz questão de projetos sociais também para devolver isso aí para a nossa cidade. A gente vai para mais um intervalo com a música do Thiago Maia. Só me encontro em você, não posso viver sem ti. Não tem como esquecer a marca que você deixou aqui. A gente se completa, não tem como negar, mas às vezes eu preciso te dizer. De vez em quando a gente erra. Liga aqui de madrugada e diz que tudo acabou, e que cansou da minha cara e de tudo mais que eu sou. Diz que não há mais sentimento, que o futuro não vê mais, e quer seguir o seu caminho, e é pra eu te deixar em paz. Agora já deu. Estamos de volta com Arsenal e Comércio. Hoje a gente recebe Alan Velasque na nossa sala de visitas e a conversa está bem animada em torno do empreendedorismo, da inovação, das viradas de chave pelas quais passa um empreendedor, né? Do ponto de acontecer realmente as coisas, do quanto é sofrido até ali e de quantos riscos ele tem que correr para poder colocar realmente o seu negócio para andar. Alan, eu tenho confundido muitos nomes das pessoas aqui, sabe? Outro dia o Ziad esteve conosco, da ZF Comunicações, e aí foi ele quem confundiu os nomes, confundiu o nome do artista que estava conosco e tal, mas ele se justificou rapidinho dizendo que foi o efeito Covid. A gente não acredita muito nisso, mas o Ziad é amigo também, então a gente deixa passar. Tá? Eu tenho escutado bastante a respeito de inovação, de ideias novas, e a gente também tem feito isso, né? Porque o SESC foi obrigado a inovar, a se renovar. Nós vivíamos do contato direto com as pessoas. Durante a pandemia, durante todo esse processo, nós tivemos que nos afastar das pessoas, mas precisávamos continuar juntos, continuar próximos, né? Então passamos por todo um processo de reformulação, de reinvenção de uma série de coisas. Há uns dias atrás eu escutava o Lucas, que é o CIO da Melius, cashback, uma série de produtos inovadores, e você também é um especialista em planejamento, mas tem uma visão de planejamento parecida com a nossa e com a dele, que eu ouvia num podcast, ele dando uma entrevista e dizendo o seguinte, ele disse, olha, nós chegamos num ponto aqui que a gente já não faz plano de negócios, não. A gente tem a ideia, desenha todos os riscos possíveis, as alternativas, a hora que algum desses riscos acontecer, e a gente põe para rodar um modelo, um teste, uma prova, e o investidor que achar bacana, que gostar e acreditar na gente, vem conosco. Hoje é mais ou menos isso que o Alan também faz, e o Alan tem dito que tem que ser feito, né? Os grandes projetos, eles podem morrer se você for levar eles à risca até o final. Foi isso motivo até de uma conversa nossa um tempo atrás aí. Como é que é essa visão com relação a projetos e com relação a essa flexibilidade no executar um grande projeto? Oi, Sato, a essência do planejamento, ao contrário do que muitos pensam, ela não é engessar um conjunto de ações para um resultado específico. A essência do planejamento, nos seus momentos mais importantes da história, ela se dava em guerras. Porque você imagina um general, cara, de um país, levar uma galera, 10 mil soldados, 10 mil homens que comem, que têm suas necessidades fisiológicas, que precisam dormir, né, que conseguem caminhar uma determinada distância por dia, eles não conseguem fazer mais do que aquilo, porque cansa, precisa estar bem para a batalha.
que vão enfrentar adversidades de animal, de frio, de seca, de deserto, para daí chegar no campo de batalha e aí você ter uma tática de guerra para ganhar aquele outro reino. Esses caras precisavam ter um planejamento muito bom, mas a essência do que eles faziam era a previsão e a antecipação de possíveis problemas. Pô, se a gente vai enfrentar frio, qual é a probabilidade? Então, com o conhecimento empírico das gerações, o cara pensava, bom, essa época do ano, nessa região, não tem frio. Ou ele tinha espias que davam um relatório para ele. E aí, se não tem frio, não tem o porquê a gente levar uma bagagem extra que pesa de roupas de couro, de animais e etc, né? Então, a essência do planejamento é essa. A essência do planejamento, desde a sua origem, ou pelo menos nos seus momentos mais importantes, tem a ver com ir para frente, tem a ver com ir adiante, tem a ver com expandir um reino, uma colônia, né? E tem a ver com a antecipação. Eu vou me antecipar e me precaver do que pode acontecer lá. Porque uma vez que eu estiver lá, não tem como voltar. Alexandre o Grande, em determinado momento, inclusive, queimava os navios. Ele queimava os navios quando ele chegava, porque não tem como voltar. Ou a gente conquista, ou a gente morre. E isso precisa de uma liderança muito forte e também muito pautada em planejamento. Porque esse cara não consegue queimar navios sem ter a certeza de que o plano é bom e de que ele tem comida para todos os dias. Porque por mais que o sonho seja maravilhoso e a visão do negócio seja boa, se você não tem as garantias de base da pirâmide de Maslow para oferecer para os seus funcionários, se você tivesse que redefinir a pirâmide de Maslow, que é aquela pirâmide que fala que a base da pirâmide são as necessidades, né? Ir ao banheiro, dormir, etc. Depois entra a segurança, satisfação, e, enfim. O cliente também tem isso. Então, como que um empresário empreende no ramo de alimentação, por exemplo, e vamos supor que ele abre um restaurante, vamos supor, por quilo, mas ele não calcula a quantidade certa de arroz, cara, e falta arroz, que é o básico, né? Ou ele precifica errado o peso, ele não olha para a concorrência e precifica muito baixo, fica lotado e ele não consegue atender porque está lotado demais. Ou ele precifica muito alto, porque também não olhou para a concorrência, e aí, ou ele compra produtos muito caros, e na hora de transformar isso no arroz, feijão, bife ali, a conta não fecha, e ele está achando que está ganhando dinheiro. Porque a gente tem aquela falsa impressão do caixa, de falar, meu Deus, tem dinheiro no caixa, eu estou rico. Mas aquele dinheiro não é seu. E os negócios falem, na sua maioria, os micro e pequenos negócios, porque o cara pega o caixa de domingo de uma sorveteria, ou de um restaurante, ou de uma loja, no dia seguinte compra uma Hilux. Mas pô, o dinheiro não é dele, né? Ele vai ter que arrumar um novo investimento para o negócio, a essência do planejamento é isso, é antecipar o futuro. É prever que os recursos que vão ser adquiridos daquela operação não são seus. É prever que você vai precisar de mão de obra, mas mão de obra calibrada. Nem muita gente, nem pouca gente. Gente certa no lugar certo, com competências certas para ter produtividade, para não perder tempo, né? Você precisa antecipar isso, antecipar todos os recursos que você vai usar, e etc. Então, planejar para mim sempre foi isso. Sempre foi antecipar o futuro com uma margem enorme de flexibilidade, sem perder de vista a visão. Conquanto que a gente atinja o resultado, conquanto que a gente chegue lá, a gente vai adaptando, só que com uma estrutura, um esqueleto que nos oriente, para também não sair do zero. E na Mateu nunca foi diferente, cara. A gente sempre quis crescer, sempre quis expandir, sempre quis ir além, sempre quis ganhar o Centro-Oeste. Nós não sabíamos como, se seria através de franquia, rede própria, invadir os supermercados, enfim. Então a gente foi testando modelos, vendo aquilo que mais se identificava com a nossa alma, com a nossa identidade, e foi fazendo. E a pandemia, ela trouxe à tona mais ainda essa discussão. Porque diante de um cenário de pandemia, a sua capacidade ela fica limitada de testar. Você não tem mais tanta margem de erro porque você está numa crise econômica. Você tem que prever o erro na mesa mesmo, né? Não dá tempo de fazer as coisas. Você tem que prever, aí sim, o planejamento ele é fundamental. Porque se por um lado o Alexandre queimava os navios, a pandemia queimou muitos navios. Já queimou todos eles. Né? Agora, realmente, ou a gente conquista, ou a gente conquista. Né? Ou a gente conquista, ou a gente vai se ver em algum momento tentando entender o que é concordata, o que é falência.
que é entrar em acordo judicial. A gente vai ter que estudar sobre isso. Como a gente fala muito isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente não planeja para as coisas darem certo. A gente planeja imaginando que elas vão dar errado. Porque é aí onde eu consigo ter as alternativas, né? E uma conversa que nós mesmos tivemos ali fora no jardim aqui do Arsenal, durante a pandemia mesmo, em que pese toda a dor das pessoas, a perda pessoal de cada um, a pandemia trouxe alguns resultados interessantes, né? Não dá para a gente dizer que foram bons, porque foi dolorido, lógico, mas muito interessantes, porque a grande maioria das empresas que, como vocês, né, conseguiram um canal, um caminho novo, reinventaram uma série de coisas e de produtos até, é porque foram rápidos o suficiente durante esses momentos, né, em que tudo parou. É isso, eu acho que a liderança de qualquer setor, de qualquer área da vida, ela prescinde de valores, né? Se eu tenho determinados valores ou não, enfim. Então, se espera, por exemplo, que um bispo, um padre ou um pastor de igreja, eles tenham integridade. Aquilo que eles falam, eles pratiquem, né? Se espera de nós algumas coisas. E um dos valores que é muito menosprezado no meio empresarial, mas que deveria ser o principal, é o valor da humildade. A gente vai acertando, Rissato, e vai ficando arrogante, cara. Infelizmente. E a gente vai ficando arrogante e não percebe. Por causa da humildade. Não tem humildade sequer para perceber que está arrogante, que está orgulhoso, né? Eu sou conquistador mesmo, eu ganhei prêmios. Quem é você? Eu sou o chefe, né? E, cara, a pandemia... Tudo isso cai por terra num segundo, né? A pandemia trouxe à tona as nossas debilidades operacionais. Todas as empresas foram pegas de surpresa, né? Com exceção da Microsoft, que previu, né? Mas todas as empresas foram pegas de surpresa e se revelaram nuas, assim, ficaram nuas da dia para noite, assim, caramba, o que a gente faz agora, né? Tô perdido e tal. Todo mundo foi posto na mesma vala, desde uma empresa multinacional até a bodega do bairro foi posto na mesma vala. E o valor da humildade, nesse momento, foi o principal valor que levou os empresários a conseguirem aceitar que precisavam mudar. Porque, eu preciso ser humilde, tá tudo errado no meu negócio, eu não estou preparado para isso, eu não tenho caixa, eu não tenho pessoal, eu não tenho competência operacional para isso, eu não tenho como desenvolver um plano de ação rápido. Meu Deus, eu estou perdido. Mas, junto com esse valor da humildade, de reconhecer, a gente tem aquele outro valor da garra, de ok, eu estou perdido, mas eu vou dar a volta por cima, cara. Imagina. Isso tem que ter uma solução. Eu aceito que está tudo errado, eu aceito que precisa haver melhorias. Isso é a humildade. Mas eu vou pedir a opinião dos meus clientes, dos meus funcionários, é hora de trazer todo mundo para perto, discutir soluções e, nessa discussão de solução multidisciplinar, plural, em que todo mundo participa, todas as etnias, todas as religiões da empresa, os clientes de todas as religiões, com visões políticas diferentes, acabam por construir um novo planejamento que você fala, caramba, cara, era o que faltava, entendeu? E foi o que aconteceu com a gente. A gente vai, sem sombra de dúvidas, passar por essa pandemia e vai sair melhor do que a gente entrou. Perfeito, Alan. Fica aí para quem está acompanhando todas as dicas de quem viveu, vive e vai continuar aí com esse olhar de futuro, com esse olhar inovador, né? Nós vamos para um intervalo, mas antes a música com o Thiago. Mais uma semana dentro de casa, já acabei com essa parada, acho que eu não tô legal. Queria sair por aí, por que tudo não volta ao normal? Saudade de ver a rapaziada pra fazer qualquer parada, qualquer coisa que for legal. Domingo se reunir, fala bobagem, rir até passar mal. Nada é por acaso, as coisas são assim. Yeah. Já tava tudo amado pra esse final feliz.
coisas que são fáceis de entender, mas isso aqui já tá demais. Arsenal e Comércio volta agora para o nosso último bloco. A conversa estava muito boa, mas está na nossa hora e a gente vai ter novas oportunidades em outros programas de continuar essas conversas todas muito agradáveis que a gente tem tido aqui na nossa sala de visitas, que hoje recebeu Alain Velasque, o dono da Bateu Gelateria, contou sobre empreendedorismo, contou sobre desafios, falou sobre planejamento, sobre a ideia de como abrir negócios, como conduzir negócios, como tratar pessoas, como é que a gente faz para ser um empreendedor. Foi uma lição de empreendedorismo que tivemos hoje. Alain, para a gente só encerrar agora o bloco, eu faço questão de trazer aqui uma frase de um grande amigo, de um empreendedor, que ele diz o seguinte: o empreendedor é um libertador nato. Eu acho que você conhece bem essa frase, né? A frase é sua, tá? E você fica à vontade agora para as nossas considerações finais e contar um pouquinho aí de como foi tudo isso. Bom, em resumo, Rissato, eu comecei a empreender em 2016. Eu pensei que fosse ser muito mais fácil, mas é muito difícil. Mas, de fato, fazer aquilo que a gente acredita é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer na vida. Fazer aquilo que ele acredita, que ele bota a verdade dele naquilo. E graças a essa crença foi que a gente chegou até aqui. E chegou até aqui num momento decisivo da história mesmo, que é a pandemia. Uma pandemia sem precedentes ou com precedentes menores, que trouxe uma crise econômica global, né, da qual o mundo não estava preparado. E a gente se vê numa situação em que já não era fácil empreender por causa das demandas do dia a dia. Embora muito prazeroso, mas não era fácil e agora a gente está diante desse cenário. O que fica para nós é a nossa crença, cara. No final da história, o empreendedor é aquele que crê. E ele crê nessa libertação. Acima de tudo, ele crê na libertação de si próprio, na libertação daquilo que ele gostaria de fazer e às vezes foi cerceado, sabe? Às vezes você é um cara que tem muitas ideias, né? Tá com muitas ideias e não consegue desenvolvê-las no seu ambiente de trabalho. Então, talvez você precise ou mudar a sua postura para conseguir que as suas ideias sejam aceitas, ou mudar o ambiente de trabalho, ou empreender. Porque a libertação do empreendedor, ela consiste nisso, em botar para fora aquilo que estava preso, né? Em gerar empregos, em desenvolver toda a cadeia econômica do país. A gente contribui de fato. O fato é que mais importante do que o Congresso Nacional são os empreendedores. É o comércio, cara. É o comércio. Desculpa os amigos políticos, vereadores, né? Mas esses caras, eles são eleitos por nós para fazer aquilo que nós não temos ou competência ou tempo, ou não queremos nos envolver para fazer. Mas quem realmente toca um país é o empresário, cara. Que gera emprego, que gera renda, que gera economia, que gera soluções práticas que desenvolvem uma cidade, que faz uma calçada nova e mais bonita na sua loja, que traz dinheiro para ter asfalto, que pega bairros pobres e contrata pessoas ali, e aquelas pessoas agora têm como pagar imposto, têm que comer, pagam energia, internet, e etc. E isso tudo começa numa crença pessoal. E assim, eu acredito que eu nasci para fazer algo que eu goste. Então, depois desses 4 anos, tendo começado lá com a primeira loja em 2017, mas em 2016 a gente já fazia sorvete, eu vejo que realmente esse paradigma que eu comecei dizendo, ele acomete a vida de todo mundo, mas que aqueles caras assim do palco ou de livros que dizem que a gente precisa fazer o que gosta, eles estão cobertos de razão, cara. Eu sou suspeito para falar desses caras, porque eu não sou fã da maioria, que eu acho que eles são empreendedores de palco. Mas quando o assunto você precisa, para começar, fazer o que você gosta, isso é fato, cara. É a base da nossa crença, é a base daquilo que a gente faz. Perfeito. Esse foi Alain Velasque. A gente agradece a presença aqui e a gente retorna para o Thiago agora com muito mais música para terminarmos o programa, Thiago. Vamos lá, então. Que vai ser, não sei dizer, mas sei que vou
Não vou olhar pra trás, o que passou, passou. Não me pertence mais, eu sou um novo alguém que não vai deixar as tristezas dessa vida me cansar demais, me bater demais. Não quero mais chorar, eu vou seguir assim, ficando bem. Um dia após o outro eu vou recomeçar. A gente só quer viver o amor, a gente quer curtir todo o prazer, seja do jeito que ele for. A gente se entrega pra valer, e a gente só quer ser feliz assim, e a gente quer amar também. Não importa o que o mundo diz, eu quero ir bem muito mais além. Bem muito mais além. Bem muito mais além. Bem muito mais além. O que vai ser, não sei dizer, mas sei que vou. E não vou olhar pra trás, o que passou, passou. Não me pertence mais, eu sou um novo alguém que não vai deixar as tristezas dessa vida me cansar demais, me bater demais. Não quero mais chorar, eu vou seguir assim, ficando bem. Um dia após o outro eu vou recomeçar. A gente só quer viver o amor, a gente quer curtir todo o prazer, seja do jeito que ele for. A gente se entrega pra valer.